Olá pessoal, sou a professora Miriam Bertoletti e vou levar até vocês um conhecimento sobre uma importante parte aí da língua portuguesa e que muita gente tem dúvida e acaba confundindo o uso da crase, o fenômeno da crase. E eu insisto em dizer que é o fenômeno da crase, pois é a junção do a artigo mais o a preposição, juntando-os com o acento grave, ocorre o fenômeno da crase. E atenção, pessoal, não é acento crase, o acento é o acento grave, que é usado para crase, tá certo, pessoal? Então, acento crase não existe. O que existe é a fusão do artigo a junto com a preposição a, formando aí, usando o acento grave, que é o acento para a esquerda, que dá o a craseado, tá certo? Vou passar dicas para vocês que, com essas dicas, vocês conseguem aí solucionar o problema da crase, quando usar, quando não usar. Em alguns pontos, ela é facultativa sim, pessoal. Em alguns pontos, ela é facultativa. Por exemplo, a Joana chegou. Ou eu posso dizer que a Joana chegou. Estão vendo aí? Com o a Joana chegou. Sem o a, Joana chegou. Não vai mudar aí a compreensão da frase. E também tem o regionalismo. Algumas pessoas dizem a Joana chegou e em outros lugares só usam Joana chegou. É totalmente compreensivo. Então, nesse fato, está diante de uma palavra feminina, mas é facultativo o uso. Tanto eu posso usar quanto eu posso não usar, que não vai interferir na minha compreensão do texto. Essa é uma importante dica. Outra dica que eu vou dar para vocês é que o fenômeno da crase ocorre diante de palavra feminina e proibida totalmente diante de palavra masculina. Só aí você já consegue entender muita coisa. A crase, portanto, diante de palavra feminina, opcional em alguns casos e proibida diante de palavra masculina. Como é o caso, vou andar a cavalo. Cavalo, palavra masculina, então não craseio esse a, porque ele só entra aí somente a preposição, ele não pede não pede os dois, né? Então, e está diante de palavra masculina, não posso usar. Porém, existem algumas exceções, quando eu trato diante de expressões como a moda de, a maneira de, que são subentendidas de palavras masculinas. Por exemplo, fez o gol a Romário. Romário é masculino, então não usa crase? Nesse caso usa, porque diante de expressões a moda de, eu devo usar. Por exemplo, saiu a francesa, tá subentendido, então eu uso a crase. Fez o gol a Romário, a moda Romário. É necessário e obrigatório o uso da crase nessa questão. Assim como várias outras, a maneira, Louis Vuitton é masculino, mas eu posso usar e eu devo inclusive usar diante dessa expressão a crase. Então são algumas exceções que você consegue certamente eliminar o problema da crase e ver como que ela é muito fácil. Então, diante de palavras masculinas, ela é proibida. No caso aí, eu andava a cavalo. Tá entendido que diante de palavra masculina não uso. Ok. Diante de verbos, um exemplo. Graciele começou a estudar. A estudar. Estudar é verbo, não uso a crase. Diante de palavras como esta, essa, cuja. Vou dar um exemplo. Dê valor a essa conquista. Não posso usar a crase. Nesse caso, ela fica totalmente proibida, tá certo? Então, essas são algumas regras que você consegue aí saber muito bem como usar a crase. Mas uma dica que eu vou dar para vocês é quando você vê lá, vou pagar à vista. Vou pagar à vista. Gente, quando eu estou me referindo à vista de um pagamento que eu vou fazer de imediato, eu devo usar a crase, pagar à vista. Nesse caso, se eu não usar a crase, significa o quê? Que eu vou pagar com a minha vista, eu vou arrancar a minha vista e vou pagar a conta lá, se eu não usar a crase. Então, dá muita diferença no texto o uso da crase e o não uso da crase. Então, vou pagar à vista. À vista, se eu vou fazer o pagamento lá, comprei uma geladeira, vou pagar à vista, vou crasear esse a.
pois ele é uma fusão, aí ele tem a fusão, tem o artigo e tem o a preposição, essa junção deu o acraseado. Porém, se eu falo, vou pagar à vista e não uso o fenômeno da crase, o que que ocorre? Faz parecer que eu estou pagando a minha geladeira com a minha vista, eu estou arrancando e estou pagando lá com a minha vista, tá certo? São esses exemplos muito necessários na hora aí que eu estou em meio a um texto e eu preciso lembrar. Quem é visual vai lembrar do exemplo da vista. Presta muita atenção. E para quem é auditivo, vem muito mais dicas aqui para vocês também. Como é o caso do fenômeno da crase, que eu vou dar uma dica que é aquela que você troca. Eu faço a pergunta se eu preciso pôr a crase, mas eu faço a volta como pergunta. Por exemplo, que serve para cidade, estado, país e mais lugares aí onde eu possa ir. Vou à Bahia. Leva crase ou não leva crase? Palavra feminina. Aí eu faço o quê? Eu faço essa inversão. Volto da Bahia ou volto de Bahia? Eu vou à Bahia. Crasei ou não crasei? Crasei, porque eu faço a seguinte pergunta. Eu volto da Bahia ou volto de Bahia? Volto da Bahia a crase. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? E olha esse ritmo aí, para quem é auditivo vai pegar muito bem. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Muito bem. Então vou à Bahia, volto da Bahia, pede crase. Vou a Curitiba. Eu vou a Curitiba. Crase é feminino Curitiba. Tem crase? Não tem crase? Volto de Curitiba. Ou volto da Curitiba? Volto de Curitiba. Então, não leva a crase. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase pra quê? Assim como vou falar aí, vou à União da Vitória. Eu volto de União da Vitória, eu volto da União da Vitória. Volto de União da Vitória e, portanto, não leva a crase. Ah, mas se tiver um complemento, se eu colocar um aditivo, vou à linda União da Vitória. Volto da linda União da Vitória. Aí, nesse caso, pede a crase sim. Entenderam? Então, eu devo fazer, quando eu estou me referindo a cidade, a estado, a país, eu devo fazer essa pergunta aí. Se eu vou, eu volto. Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase pra quê? Olha só que fenômeno incrível, bacana e muito interessante. Então, a crase também ela é obrigatória em locuções adverbiais femininas, de tempo, de modo e de lugar. Então, é aquilo que eu já falei lá do exemplo de à vista, à direita, às escondidas, às vezes, à parte, à clara, estou à disposição, estou à toa, que são locuções adverbiais femininas, de tempo, de modo e de lugar. Então, é obrigatório o uso da crase. Mais um exemplo. Cheguei às 2 da tarde. Quando se refere à hora, também é obrigatório o uso da crase. Cheguei às 2 da tarde, a crase. Casou às escondidas, vire à esquerda. São locuções adverbiais que exigem o uso da crase. Então, para saber também se vai ou se não vai a crase, você deve prestar atenção e usar esses truques e macetes. Você sabendo essas 3, 4 regras aqui que a gente passou, você vai eliminar em 100% do teu problema aí quando há dúvida se eu uso ou se eu não uso a crase. Mais um detalhe aí, em locuções prepositivas. Locuções prepositivas é o uso obrigatório da crase, como a mais palavra feminina mais o de. Por exemplo, à procura de, em frente a, à beira de, à espera de, à roda de. Ela saiu à procura de emprego. Então, é uma locução prepositiva, obviamente, exige a crase, tá certo? E tem mais dicas ainda. Crase, então, ela pode ser opcional diante dos pronomes possessivos, como dirigiu-se a minha mãe. Quem se dirige a alguém, né? Então, a minha mãe ou minha mãe, tá entendido, esse caso aí é facultativo, opcional, né? Crase proibida diante de palavra masculina, diante de verbo
Como o exemplo aqui, ó, Graciele começou a estudar. A estudar é verbo, então ele é proibido o uso da crase. E também diante de pronomes pessoais inclusos de tratamento. Obedeço a ela. Nesse caso, esse ela ele não vem para o feminino, porque eu posso dispensar essa palavra trocando-a por obedeço a ele e então não exige a crase. Ao contrário, é proibido porque se torna diante de uma palavra que pode ser aí masculina. Refiro-me a crianças de 5 anos de idade. A crianças. Aqui entrou o plural. A crianças. Essa junção do singular com o plural, ela fica proibida o uso da crase totalmente. Ficaram frente a frente. O uso de palavras repetidas. Frente a frente, passo a passo, dia a dia. A crase é proibida, tá certo, pessoal? Diante de palavras no sentido de lar também. Voltamos cedo a casa, proibida. Porém, se eu denominar essa casa a casa dos meus pais, eu especificar, aí ela pode ser usada. Mas no caso de eu não especificar a casa, voltamos cedo a casa e não voltamos cedo na casa, né, gente? Presta atenção aí. Voltamos cedo a casa, ela não está especificada, eu não posso usar a crase. E também, gente, essa dica aqui é bem legal, diante da palavra terra, no sentido de oposto, né, à água. Os sobreviventes chegaram à terra, totalmente proibido. Valeu, gente, tem muito mais dicas para vocês aí sobre crase, mas o nosso tempo acabou. Valeu, tchau, tchau.